Fala galera, sejam muito bem-vindos. Este é o DiabetesCast, aquele podcast para você diabético que não aguenta mais ouvir. Ué, mas a sua diabetes pode comer doce? Olá, um bom dia, boa tarde, uma boa noite. Meu nome é Rafael Ferreira, sou diabético há 26 anos e com muito orgulho, com muita paixão aí pelo meu problema, né, que foi a melhor forma que eu encontrei de me tornar o melhor de mim, eu criei o projeto Diabeticando. E nesse projeto, todas as quintas-feiras, nós teremos o DiabetesCast, o nosso antigo podcast Diabeticando, que agora virou o podcast DiabetesCast. A ideia do projeto Diabeticando é unir, nós diabéticos para que nós possamos aí, munidos de melhores informações ou de novas formas, de se cuidar, novas formas de se alimentar, dicas de como nós podemos nos exercitar, mas uma coisa mais profunda assim, tá? Não é que como se exercitar, é só sair correndo, na verdade. Mas não é isso que eu quero passar para vocês. É de que forma que vocês estarão motivados para se exercitarem, de que forma que vocês estarão motivados para continuarem as suas atividades, de que forma vocês estarão motivados a comerem melhor e a se tratarem melhor. E isso eu tenho certeza que vai trazer benefícios incríveis, não só na diabetes, mas na vida de vocês também. Então, abrindo um parênteses aqui, se você está ouvindo esse podcast na data que ele foi gravado, agora no dia 20 de maio, 20/5 de 2020, na próxima quarta-feira, nós teremos o primeiro encontro Diabeticando. Então nesse encontro eu quero conhecer vocês que participam aqui do Diabeticando comigo, quero fechar novas parcerias. Então é um encontro aberto, eu vou chamar de encontro orgânico, onde nós teremos liberdade aí para conversarmos sobre diabetes. Então não vai ter um tema específico, não vai ter um assunto, a gente vai sentar, vai se apresentar, vai se conhecer e vai bater um papo sobre diabetes. E quem sabe alguém tem algum problema um pouquinho maior que a gente junto consiga resolver. Então, na verdade, eu tô testando um novo molde de encontro. E se tudo der certo, que eu tenho certeza que vai dar, eu acho que a gente vai chegar cada vez mais longe aí. O nosso tratamento vai estar cada vez melhor, com toda certeza. Então, pessoal, conforme eu prometi na última semana, nesse episódio eu vou falar um pouco sobre os aplicativos que eu utilizo, para poder controlar a diabetes. Então, não utilizo todos esses ao mesmo tempo, já tive uma fase com cada um dos aplicativos e aqui eu não estou para escolher um. Então, eu não vim escolher o aplicativo, escolher o melhor, pelo contrário, eu vim aqui mostrar para vocês que existem. Eu trouxe para cá 4 aplicativos, quatro bons aplicativos. Peço perdão se você é desenvolvedor ou se você tem um aplicativo de diabetes diferente desse. Depois comenta aqui, faz os comentários aí no Instagram, no Facebook, mostra pro pessoal o seu aplicativo. A ideia é essa, A ideia é que nós consigamos aí chegar num novo nível de tratamento. Então, antes de entrar na parte dos aplicativos em si, explicar o que cada um tem, a diferença entre cada um, eu queria falar um pouco sobre disciplina. Por que disciplina? Porque disciplina é uma conduta, que assegura o nosso bem-estar funcionando. Então, ela garante que tudo que nós façamos tenha continuidade e com a continuidade certamente nós teremos os resultados. Então, assim, imagina que para medir vou medir minha diabetes hoje, vou medir minha glicemia, vou medir a glicose do meu sangue. Você precisa pegar lá o seu saquinho, o seu case e a sua necessaire, onde você guarda o seu aparelhinho, o seu glicosímetro. Aí você precisa pegar o seu glicosímetro, pegar a fitinha dele, aí precisa desinfetar o dedo. Eu sei que você não desinfeta, mas precisa. Tem que furar o dedo para coletar a gota de sangue. Aí tem que conter o sangramento, que eu também sei que você dá uma chupadinha de leve ali no dedo ali e já resolve essa parte do sangramento. E aí sim, você tem o valor ali, no aparelho. E aí imagina, quando eu falo que você vai ter que ter quando eu te digo que um aplicativo poderia auxiliar isso, você vai ter que
abrir o aplicativo, cadastrar esse valor do glicosímetro e vai ter que repetir isso no mínimo aí 3 a 5, 6, 10 vezes ao dia, né, de acordo com a sua necessidade. E aí, se você quer mais controle, eu não quero só controlar a glicemia, quero controlar minha alimentação, quero controlar meu exercício, a minha pressão arterial, e aí você vai ter que registrar isso também no aparelho. Então, assim, é trabalhoso, tá? Eu confesso que por vezes eu não meço a minha glicemia, eu vou pelos sintomas, ela tá muito baixa, eu falo, nossa, tá baixa, deixa eu comer um carboidrato, eu como alguma coisinha. Eu confesso que às vezes, por vezes, eu não é todas as vezes, tá? Se eu tenho estrutura eu faço, mas eu tô dirigindo, acontece alguma coisa, eu já mando um doce pra dentro, né? Foram pouquíssimas as vezes que eu errei, mas às vezes eu errei. Então, baseado na chance, mesmo que pequena, de eu errar, né, disso, de certa forma, dar errado, e eu ter que fazer uma correção, ou por qualquer motivo ter que, né, sair de uma diabetes baixa para uma diabetes alta, o ideal é que nós façamos a medição sempre quando sentirmos a diabetes, né, fora do controle. Apesar que o ideal mesmo é fazer lá suas 6 por dia. Acordou antes do café, 2 horas depois do café, antes do almoço, 2 horas depois do almoço, aí medir à tarde, né, medir 2 horas antes da janta e 2 horas depois. Aliás, antes da janta e 2 horas após a janta. Então essas medições são cruciais no tratamento. E aí você pode ter um aplicativo para colocar tudo isso. Por quê? Para você conseguir olhar tudo ao mesmo tempo. Então você vai olhar o seu dia e vai falar, nossa, olha como minha diabetes esteve hoje. Ela saiu de 100 de manhã, foi para 200 e pouco, aí baixou para 100 de novo, aí foi para 300 e pouco, aí baixou para 200, aí eu tomei mais insulina, aí baixou para 100, aí subiu de novo para 300 e pouco e baixou. Então, quando você consegue olhar para isso, você consegue entender aonde que estão os maiores períodos de falha. Então, aonde que tem os maiores períodos de falha em uma semana de teste de diabetes? Tá de manhã, tá depois do meu café da manhã. Então você tem que ter um olhar mais criterioso para esse café da manhã. Então o aplicativo ele vem realmente para gerar mais disciplina na gente. Mas é aquela velha história, né? Às vezes a gente quer algo externo para que a gente seja feliz. Quando a felicidade mora na gente, né? A gente poderia colocar ela para fora e as coisas se tornarem felizes. É a mesma coisa da disciplina. Vai ter que fazer para que ela exista. Então, vocês não vão acordar, vocês não vão ouvir esse podcast agora e eu vou encontrar uma fórmula mágica de contar para vocês e vocês vão estar super motivados a colocar, não. O que eu vou dizer para vocês funciona muito bem. E a diferença é gigantesca a diferença. Se você não está conseguindo controlar sua glicemia ou por algum motivo você precisa, né, de um auxílio maior, eu acho que está na hora de você olhar para o que está acontecendo com a sua diabetes e olhar no aspecto geral, dar um chamado, técnica de criatividade é chamado de zoom out, você fazer um zoom out e olhar, né, para tudo isso de uma vez só, até para que você possa, vou atuar dessa forma aqui, vou atuar daquela forma, no café da manhã eu não vou mais comer bolo, no café da manhã eu vou trocar esse pão por uma proteína ou por outro tipo de carboidrato, enfim, é só olhando que você vai conseguir. O ideal é a sua médica te ajudar a fazer isso, mas depois de um tempo você já está habituado, então você consegue, né, ter um discernimento maior sobre o que está funcionando e o que não está funcionando. Então um aplicativo ele vem para te ajudar a isso, tá bom? Então eu vou falar de 4 aplicativos, não tem nenhuma ordem, tá? Foram feitos por ordem mesmo. Eu coloquei o MySugar como primeiro porque foi o aplicativo que nós falamos na última semana, mas não entramos a fundo nas funções dele. Depois eu vou marcar certinho para vocês o nome, tá, dos 4 aplicativos que eu vou falar aqui, para que vocês possam baixá-los aí nas suas redes de aplicativos. Então, primeiro eu vou falar sobre o MySugar, né? Ele é conhecido como Companion MySugar. Então ele funciona como um diário de bordo. Eu vou utilizar um pouco das descrições dos fabricantes sobre os aplicativos, com um toque pessoal meu por cima, até para que não gere uma preferência, né? Eu não quero demonstrar nenhuma preferência, eu quero mostrar que esses 4 são muito úteis e de certa forma eles até se complementam, né? Então seria uma boa você baixar os 4, testar
ver quais fazem sentido, às vezes 2 fazem sentido junto, ou 3, ou os 4, ou só um, enfim, ou talvez nenhum desses, você precise de um outro aplicativo. É bom testar, né, a forma que você vai encontrar. Então o primeiro é o MySugar, né, ele funciona como um diário de bordo, como eu já falei. Ele tem um sistema de motivação que o usuário ganha pontos para cada entrada, né? Então ele ajuda o paciente a atingir as metas pessoais de alimentação. Quando você entra nele, ele vai te criar um monstrinho, o meu é o Diabetão, é o Diabetão, e ele é um monstrinho que você tem que combater dentro do aplicativo. Então quando a sua diabetes está alta, o monstrinho vai ficar mais agressivo, e aí você vai domando ele até que ele fique um monstrinho domável. Ele é bem colorido, é fácil de utilizar. Você tem que clicar no maisinho que tem ali próximo e aí você adiciona o que está acontecendo. Não tem muito segredo, é bem fácil. E se você tiver qualquer dúvida, eu tenho certeza que o pessoal da Roche vai poder auxiliá-los. Ou vocês entram em contato comigo, eu também estou à disposição aí para poder auxiliar vocês, tá bom? O segundo aplicativo é o Glic. Glic é Glic. É o primeiro aplicativo para diabetes e controle de glicemia do Brasil, tá? Ele é desenvolvido para auxiliar a rotina de cuidados com diabetes através de diversas funcionalidades, como você consegue consultar e registrar os carboidratos, calcular a dose de insulina, ele te dá lembretes de quando você tem que tomar sua insulina, você tem um registro parecido também com o MySugar, da sua glicemia, de como que ela está durante o dia, e ele tem uma parte bem interessante de alimentos que te ajuda a saber o que você comeu e o quanto que você tem que tomar de insulina. Então você vai falar para o aplicativo qual é a sua taxa de correção. Então a minha taxa de correção ao longo do dia em média é 15, então 15 gramas de carboidrato eu preciso tomar 1 unidade de insulina. Então se eu vim aqui no aplicativo e falar que comi, sei lá, um pão francês, ele já vai me falar, toma 2 unidades de insulina. Ele faz esse cálculo para mim. E assim, tem quase todos os alimentos lá, então ajuda bastante, tá? Se vocês quiserem, ele funciona legal para isso. Passando do Glic, nós temos o Social Diabetes. Então o nome do aplicativo é esse. E ele oferece um registro bastante completo e confiável de parâmetros referentes à doença. Então, glicose no sangue, insulina ativa, né, os carboidratos, tensão arterial, medicamento, efeito colateral. É um aplicativo mais, digamos assim, não mais complexo, mas um aplicativo mais não mais elaborado, porque os outros também são elaborados. Eu tentei buscar aqui a melhor definição, mas assim, é um aplicativo mais robusto. Ele exige um pouco mais de conhecimento, talvez, para vocês mexerem nele, por conta das funções que ele tem. Então você consegue acompanhar, né, a evolução da diabetes e entender como que ela age no nosso corpo. Ele é traduzido do inglês para o português, então se vocês baixarem, vocês ainda vão ver que alguns poucos termos ainda estão em inglês, mas ele está sendo totalmente traduzido e ele é bem completo, tá? Eu aconselho vocês a baixarem para poder testarem e ver de que forma que ele funciona melhor na rotina de vocês. E por último, eu vou sugerir para vocês um aplicativo chamado Diabetes 2.m. Diabetes M. Então, o aplicativo permite você registrar e acompanhar os seus níveis que ficam disponíveis ali para consulta, tá? Isso praticamente todos os aplicativos permitem. Uma vantagem que ele tem um banco de dados de nutrição, então você consegue, da mesma forma do Social Diabetes e do Glic, você consegue ver ali questões mais de nutrição dos alimentos realmente, né? Questões de vitaminas, ele sai um pouco só da questão do carboidrato e parte um pouco para uma questão um pouco mais ampla. Então você consegue ter uma informação nutricional sobre os alimentos bem legal. O Diabetes M é um aplicativo, todos esses aplicativos são bem didáticos, assim, você tem que usar, né? Você depois de uma semana usando, um mês usando, você entende realmente como eles funcionam. No básico, eles funcionam iguais. Então basicamente você entrar lá. Se você não quiser usar as outras funções, eles podem ser usados somente como um diário.
tá? Então você entra lá, mede a diabetes, mediu, coloca no aplicativo. Mediu, coloca no aplicativo. Mediu, coloca no aplicativo. No final do dia você consegue olhar e falar, pô, tá vendo? Aqui eu tenho que começar a prestar atenção. Aí você vai para a segunda fase. O que está acontecendo aqui? Aí você começa a perceber todos os seus dias. Pô, alimentação não é, então não pode ser. Pô, todo dia às 10 horas da manhã eu tenho uma reunião com a chefia da empresa lá, eu fico super nervoso. E aí às 11h30, meio-dia, minha diabetes sobe. Pronto, já entendeu que é um aspecto nervoso. Então talvez a gente pode aplicar uma dose para correção, talvez você pode aumentar um pouquinho sua bola de manhã. Claro, tudo conversando com o seu médico para ver o que ele acha, mas aí você consegue entender aonde está o problema. Então eu acho que independente de qual aplicativo você estar utilizando, eu acho que o mais importante é você ter disciplina para poder entender que esse tipo de problema que nós temos exige controle. E com o controle, certamente você vai chegar num novo nível. Então é isso, tá? Eu não vou me prolongar muito, até porque essa é mais uma questão de prática, então vocês têm que ir lá e testar realmente o aplicativo para ver como que ele funciona. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui quais aplicativos que vocês usam, quais aplicativos que vocês gostariam de saber mais sobre eles. Eu posso testá-los e posso trazer para vocês aqui maiores informações. E contem comigo, se vocês quiserem compartilhar, ou se quiserem, enfim, explorar qualquer uma das funções desses aplicativos aí e ver a melhor forma deles auxiliar vocês, contem comigo, eu estou realmente à disposição para fazer isso. E conto com vocês na próxima quarta-feira no nosso encontro da diabetes. Ele vai ser feito através da plataforma do Zoom. Então você vai no Simpla, busca o seu ingresso, se registra lá, deixa o seu ingresso registrado. E aí no dia mesmo, 10, 20 minutos antes, a sala vai ser liberada. Você vai lá no Simpla, abre a parte de meus ingressos, clica no ingresso comprado, né? No ingresso comprado não, né? Porque é uma inscrição, não é um ingresso. Então você clica na sua inscrição, clica acessar transmissão, ele te joga para o aplicativo Zoom e aí no Zoom a gente vai participar juntos aí desse encontro, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Na semana que vem eu tenho uma novidade bem bacana aí, vou falar de um assunto bem interessante para todo mundo, mas ainda é surpresa, ainda estou trabalhando nele. E é isso. Espero que vocês tenham uma ótima semana, espero que a glicemia de vocês esteja ótima nessa semana e contem comigo aí para qualquer necessidade, beleza? Valeu, galera, grande abraço, até mais.